seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast. Hoje nós estamos com um convidado, gente, ele que transformou disciplina em legado. Para vocês entenderem um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje, ele não é só um convidado, gente, ele também é um campeão mundial de kickbox, campeão mundial de MMA e Muay Thai, ex-vereador, vai somando esse currículo, hein? E agora empreendedor à frente da Esquiva Suplementos, né? O que tem tudo a ver com essa jornada empreendedora que acaba nos trazendo aqui diante desse currículo de um verdadeiro campeão, né? Uma trajetória construída dentro e fora dos rings, marcada por desafios, né? Porque quando a gente fala sobre campeão, a gente sabe muito bem o que tem por trás desse campeão. E hoje a gente vai descascar um pouquinho essa cebola, conhecer os altos e baixos, como que foi essa jornada e essa carreira dele, e o que trouxe, principalmente ele, levou ele a ser um empreendedor na área de suplemento, na área da indústria do bem-estar, de levar essa questão da suplementação para as pessoas, né? Então seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa, ao Alquimia Videocast, Zé Esquiva, é um prazer poder te entrevistar, conhecer um pouquinho da sua história, principalmente dessa jornada desse campeão, né? Olha, o prazer é todo meu, Ellen. Muito obrigado por essa oportunidade. É uma honra estar aqui, né? E eu fico muito contente de poder compartilhar, mostrar, contar um pouco da minha história, contar um pouco desses desafios, né? É muito legal isso. Obrigado mesmo pela essa oportunidade. Zé, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas assim, quando se trata de um campeão, a gente sabe o que tem por trás dos bastidores, né? Então a gente sabe para se tornar um campeão o que precisa e o que é necessário ser feito. Então assim, vamos começar bem pelo comecinho mesmo, né? Bora. Quem que é o Zé antes desse Zé, esse campeão, né? Que com essas medalhas. Conta um pouquinho sobre você, sua origem, de onde que você veio, família. Vamos lá, meu nome é José Vaz, eu sou, na verdade, José Vaz Neto, né? Eu falo que eu tenho a honra de carregar o nome do meu pai, que é José Vaz Filho, então eu tenho a herança do meu pai. Eu sou de Alta Floresta, Mato Grosso, moro bem no extremo norte do Mato Grosso, eu falo que moro lá no começo. Tão distante. Bem. O burro do Shrek ia ter preguiça de chegar lá. Mas enfim. E você não tá chegando eterno? É isso. Legal. Aí. Mas existe a cidade, tá lá. Existe, sim, é uma cidade muito pujante, incrível, tá crescendo muito. Ai, que É uma legal. cidade muito acolhedora, né? Eu nasci lá, Acontece, o princípio da minha história, né? O meu pai, ele era vendedor, era uma pessoa muito bem... A gente tinha uma estabilidade financeira boa, só que meu pai faleceu de repente. Tanto é que um dos momentos trágicos, eu acho, da minha vida foi a morte do meu pai, porque ele foi enterrado no dia do meu aniversário de 7 anos. Nossa. Então, foi horrível, né? Porque acho que a cena, assim, às vezes até me emociono quando eu conto isso. Eu lembro que minha mãe, quando chegou, minha mãe estava na capital, em Cuiabá, cuidando do meu pai no hospital, e minha mãe chegou primeiro que o corpo do meu pai. E ela chegou 5 horas da manhã, e eu acordei toda alegre. Eu lembro essa cena certinho, eu tinha 6 anos, né, fazendo 7, mas eu lembro essa cena. Cheguei correndo, mãe, a senhora voltou, a senhora veio pro meu aniversário, e abracei ela, falei, mãe, cadê meu presente? A senhora trouxe a minha bola de futebol. E a minha mãe não aguentou falar nada, e só chorando. Daí tava cheio de gente na minha casa, eu com 6 anos achando que era pra minha festa. E daí o povo veio, conversou e eu não acreditei. Olha pra você ver assim, eu era uma criança muito inteligente. Mas eu falava assim, não, vocês estão de graça, meu pai, meu herói, é doido. Daí, umas 6h30, 7 horas, chegou o carro com ele, com o corpo dele. Daí eu falei, eita pega, é de verdade mesmo. Daí foi o baque. E nisso, com a morte do meu pai, minha mãe entrou em depressão e acabou perdendo, assim, tudo mesmo, ao ponto que minha mãe se tornou zeladora no colégio que eu e minhas irmãs estudava. Então, assim, daí ali a nossa vida foi marcada diferente, assim. Aí a gente já morava num bairro de periferia, na verdade ainda moro nessa mesma casa, eu e minha mãe. Aconteceu, a minha irmã mais velha, na época, ela tinha 14, quando meu pai morreu, 14 anos, com 15 anos ela engravidou, e aos 16 teve o filho. Ela fez 16 anos, outro dia nasceu o filho dela. Só que o pai do filho dela, ele era chefe de gangue. E nisso eu tinha 9 anos de idade, aconteceu. Eu me envolvi. Eu fui entrando pra malandragem. Eu agradeço muito a Deus que eu nunca usei droga, nunca roubei. Mas eu tava num período assim na minha vida, até os 13 anos. Peraí, você quer droga, eu sei quem te arruma. Você quer uma peça de bicicleta, vamos ali que eu dou um jeito. Eu tava muito envolvido, sem me envolver.
Então, assim, eu tava indo para um caminho todo errado. Eu já tinha entrado em 3 gangues aos 13 anos. Nossa. Então, daí aos 14 anos eu tive a primeira oportunidade de conhecer o esporte, que não foi as artes marciais, foi o basquete. Olha só. O basquete, daí eu gostei demais do basquete, eu vivia basquete. E nisso eu não tinha tempo para andar mal em companhia. Eu só ficava dentro do ginásio Esporte esporte. salva vidas, né? Salvou e transformou a minha vida. E ali eu comecei a treinar muito e nisso eu me desfiz de tudo. Aí meus amigos já eram da igreja, me convidaram para ir na igreja, eu fui, conheci a Cristo, comecei a servir a Cristo e foi uma transformação mesmo na minha vida. Daí eu vivia basquete, meu sonho era ser um jogador profissional de basquete. Uhum. E daí nisso eu joguei até os 17, que a gente fala jogo juvenil. É bastante tempo. Daí aos 18 comecei a dar aula de basquete em projeto social. Ai, que massa. E fui para um campeonato numa cidade próxima da minha. E olha só, eu tinha 18 anos, levei mais de 15 moleque. Então eu era um gurizão. Caraca. Levei mais de 15 moleque sobre minha responsabilidade Aham. para uma cidade, era 160 quilômetros. E lá chegou lá os meus alunos assim. Todos se comportaram, sabe? Deu um exemplo. A gente se divertia, todo mundo ficava admirado, que eu brincava com eles, tudo, e eu tinha controle deles. Uhum. E a gente, alguns alunos meus ganhou. Eu tinha aluno que foi comigo nesse campeonato de 9 anos de idade, foi para disputar xadrez. Nossa. Então, assim, eu tinha alunos desde 16 anos até 9 anos, e eu com 18 anos, responsável por toda essa turma. E ali chamou a atenção dos professores daquela cidade onde eu levei os alunos. Daí eu retornei, no começo do ano eu recebi uma ligação me convidando para ser professor nessa cidade. Eles me davam uma bolsa na faculdade, que era um sonho meu, já que eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade. Sim. Falei, vou. Daí eu me mudei, comecei a trabalhar na prefeitura e o convênio da prefeitura com a faculdade me dava uma bolsa. Uhum. Só que daí nisso era ano político, isso em 2012. O prefeito de lá perdeu a eleição. Eu ganhei as contas na hora. E nisso eu perdi a bolsa na faculdade. Nossa. Daí eu voltei para minha cidade, entrei numa início de uma depressão, fui começar a trabalhar na construção de uma usina hidrelétrica que era 170 quilômetros da minha cidade. Então eu ia no domingo à noite e voltava no sábado à noite. E eu só trabalhava com pessoas, só com peão, assim, que a conversa do pessoal era beber cachaça e festar no final de semana, trabalhar para isso. Então eles eram escravos disso. E eu tava vendo, eu falei, meu Deus. E ali eu ia me afundando, sabe? Me afundando em pensamento, assim. Eu falei, acabou minha vida, eu acho. Novo. Uhum. Isso Total, né? isso em 2013. Tava 18, Já tava com, acho que em 2013 já tava com 22 anos já. 20 e poucos. Daí eu me juntava com meus amigos e a gente, todo final de semana, assava uma carne e jogava baralho. Que cidade do interior, quem é do interior sabe o que é isso. Aham. Aí eu falei assim, semana que vem, em vez da gente fazer isso, daí entra a minha área com a luta. Eu falei, bora lá no ginásio esporte, vai ter um evento de luta lá, vamos lá assistir. E meus amigos, para, Zé. Você que fala aí que bate em todo mundo, a gente nunca viu você brigar com ninguém. Por que você vai lá e luta o campeonato? Falei, uai, quer apostar o quê? Caraca. Mentira. Aí apostamos um churrasco, que eu não tinha coragem de me inscrever pra luta. Falei, vamos ver se Gente, não. que loucura. Aí eu cheguei no meu patrão, falei, eu preciso de sábado de folga, porque eu tenho um evento de luta que eu vou lutar. Ele, você é lutador? Eu falei, não, mas eu vou lutar. Ele, então tá bom, ele me deu essa folga. Chegou no evento, é até engraçado, porque era um estadual de kickbox. Daí de manhã cedo eram as eliminatórias e as finais à noite. A minha primeira luta era logo após o almoço. Aí eu me preparei, eu nunca tinha lutado, né? Uhum. Subi no ringue, o meu adversário foi subir, ele tinha acabado de almoçar, a adrenalina fez ele passar mal. Eu ganhei sem lutar. Ganhei sem lutar. Caraca. E como era estadual, só deu 4 pessoas da minha categoria, ou seja, eu já fui direto pra final. A final era à noite. Caraca. Vendi ingresso do evento para todos os meus amigos. Todos. E todo mundo mesmo. Eu tinha só assim, pessoas que eu vendi ingresso, foi mais de 100 ingresso. Eu vendi muito ingresso. E deu lá umas 2.000, 2.500 pessoas assistindo o evento. E eu fui trocar porrada com esse cara.
E ele era bom, Imagina, né? era um negão alto, Nem bom, lutou e já pegou um cara depois. e ele já é O experiente, problema de se qualificar aí direto, né? exato. É com quem Aí que eu vai. eu era corajoso e fui trocando Tô porrada com vendo. ele. Nossa, eu tenho até umas imagens, eu podia ter separado. Uhum. Aí acabou a luta, assim, eu e ele lá, todos os dois se lascar de porrada. O juiz levanta o meu braço, eu ganhei a luta. Ah! Eu ganhei. Daí Caraca. eu virei o mortal pra trás pra comemorar e eu não sabia virar mortal. Caí de costa, pá! Todo mundo deu risada. Eu saí do ringue, em vez de ir pro vestiário, eu acho que eu cumprimentei todo mundo, agradecendo as Caraca. pessoas. Eu falo que aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu tava destruído psicologicamente, sabe? Sem sonhos, sem planejamento. E Uhum. aquela luta lá foi muito legal. Pela primeira vez na vida, eu vi alguém me aplaudindo. Cara, que Porque massa, até né? então, minha adolescência, eu era o futuro bandidinho, eu era o sem futuro, ou de mãe solteira, de irmã, irmã nova, sabe, assim, casada. Ou seja, e pela primeira vez eu vi as pessoas torcendo e gritando por mim. Que Aquilo foi incrível. massa. Daí eu fui pro churrasco com meus amigos e não consegui comer a carne, porque meu dente tinha levado muita porrada na boca, Eita. não mastigava. Daí que vem o apelido Esquiva, porque quando eu lutei com esse cara, Ah. ele me batia, ele ia me dar um soco, eu fazia umas esquivas, só que Aham. não era umas esquivas bonitas, era umas esquivas muito feias. Aham. Daí o apelido era Zé Esquiva Louca. Daí eu Caraca. comecei a treinar, eu falei, não, esquiva louca não é legal. E Uhum. treinei muito, daí eu evoluí na esquiva. Aí, pra resumir, entrando pra luta, cheguei no serviço, o patrão, e aí, como foi? Falei, ganhei. Ele, mentira. Falei, aqui, ó, mostrei a medalha. Ele, caraca, você ganhou. Falei, sim. Ele, a próxima? Falei, não, sou igual o Pelé. Me aposentei no auge. Ele, não, não, vai que você tem futuro. Eu falei, não, o próximo Aham. é brasileiro, é difícil. Eu não tenho dinheiro pra ir. Ele, vamos fazer um combinado? Eu falei, uai, qual? Ele também era mineiro. Aham. Daí ele, se você treinar, eu vou conseguir o patrocínio pra você ir pro Mundial, ou pro Brasileiro. Que Eu massa. falei, fechou. Eu trabalhava na usina, o que que eu fiz? Eu pegava aqueles colchonetezinhos azul de alongamento, amarrava na trave do campo de futebol, abaixava vídeo no YouTube e ia Ah, treinar. pirei. E fiz Caraca. isso por um mês, 35 dias. E eu fui para esse brasileiro. E eu fui pro brasileiro, por quê? Eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha entrado dentro de um shopping, eu nunca tinha comido McDonald's, eu nunca tinha entrado num cinema, Caraca. um milkshake, sabe? Essas coisas assim, não fazia parte do meu dia a dia. Que é natural para você que tá aí, você já conhece isso, mas para mim não. Detalhe, eu já tava com 22 anos e eu falei, eu vou para esse brasileiro para fazer tudo isso. Eu não tô Aham. nem aí. Já tinha um motivo, né? Se eu levar uma porrada e perder, eu caio no chão. Pelo menos eu comi o McDonald's. Eu andei de avião e, sabe, fiz isso. Aham. Daí cheguei ele conseguiu patrocínio com uma empresa grande, né? Uma empresa, justo que estava construindo a usina lá. Uhum. Daí eu fui pro esse brasileiro, era em Brasília. Eu Uhum. fiz tudo isso. Fui primeiro dia, eu tenho um monte de foto. Eu no McDonald's, eu no cinema, eu no avião. Eu fiz tudo que eu não tinha feito. Eu já era adulto, né? Uhum. Aí no outro dia era o dia de lutar. Eu falei, bah, agora vem, Agora. agora vem o preço. Aham, aham. Aí, A só conta chegou. bem isso. Daí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu me inscrevi em duas categorias. Por quê? Eu achei que eu ia perder. Hum. Eu falei, mas como eu vou me inscrever em duas, provavelmente eu vou perder as duas lutas. Daí quando meus amigos perguntaram, eu ia falar, não, eu perdi a segunda luta. Não que eu tinha ganhado a primeira, mas eu falei que eu Aham. perdi a segunda luta. Aí Sim. tá, me inscrevi na categoria 60 quilos, que era a minha categoria, e a 63 quilos, não, 65, que era a categoria de cima. Uhum. Não, 60 quilos, fui lutando, cheguei na final. Aí cheguei na final, troquei porrada com o cara lá, perdi pra ele. Mas saí feliz demais, Aham. você tá louco? Muito feliz. Imagina, né? Aí fui pra outra categoria, troquei porrada lá e fui pra final de novo e fui campeão. Daí eu voltei do brasileiro com ouro e uma prata, todo feliz, saí no jornal. Nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Daí eu cheguei no serviço, o patrão, e agora? Eu falei, agora eu descobri que eu sou lutador, eu quero as contas
que eu virar lutador. Ele, Cara, sério? Eu falei, sério. Ele, então faz assim, eu gosto de você. Eu vou te dar as contas pra você ter direito a todos os acertos e vai pra sua carreira. Eu amei. que top. Daí eu saí, comecei a treinar, eu era louco por luta. Tudo que aparecia de evento, eu tava entrando, me enfiando. Uhum. E fui ganhando, daí eu fui disputar meu primeiro mundial em 2016, daí em 2017, 18, 19, daí em 19 eu mudei para os Estados Unidos, aí eu lutei lá, morei lá, fiquei um ano morando nos Ah, Estados um Unidos. ano. Então, assim, daí essa é a história esquiva, depois vem a loucura da política, a esquiva, e aí a gente vai ter mais assunto. Tem um monte de É, pergunta aqui, mas assim, vamos vamos. desenvolver um pouquinho do que você já falou. Ok. Porque você, né, veio de uma cidade do interior, tal, um cara que apesar de todos os traumas, de toda essa jornada da família, você sempre se mostrou entusiasmado em tudo que ia fazer, né? Então eu acho isso muito legal. Mas a gente sabe que existe uma perspectiva da nossa história que causa o impacto que a gente acredita que são aprendizados que nos faz chegar onde a gente chegou. Então, de toda essa jornada que você falou, desde a experiência do basquete, a experiência até lá, em se envolver em lugares e com pessoas erradas, o que você acredita que tenha sido uma lição muito grande para você? Pode ter sido até o momento ali com o pai, com a família, que você acredita que fez esse cara ser esse cara entusiasmado a ponto de enfrentar uma luta? O que você acredita que contribuiu para você conseguir chegar a um campeonato como esse, para os Ah, Estados Unidos e tudo mais? olha, vai parecer clichê, mas é verdade isso. Quando moleque, eu me achava muito inteligente. Eu tenho lembranças minhas de quando eu tinha 3 anos de idade. Caraca. Eu lembro muitas coisas porque eu tinha 3 anos de idade. E quando eu comecei a estudar, antes de eu entrar na primeira série, eu já sabia a tabuada do 1 ao 10 e já sabia ler. E assim por conta. Então eu sempre acreditei muito em mim. Eu acredito que meu pai, o tempo que ele viveu comigo e a minha mãe, eles sempre falaram: você é capaz. Eu acho que isso, Uhum. a minha mente no subconsciente absorveu isso. Eu sei que o meu maior adversário sou eu. Isso eu tenho muito na minha mente. Então, eu sempre, quando eu botei uma coisa na cabeça, quando eu jogava basquete, olha que legal. Eu era o reserva do reserva, isso em 2007. Eu era o reserva do reserva do meu time. Tem até uma história muito triste, porque eu treinava de manhã cedo, à tarde, à noite, vivia basquete. Daí, quando a gente jogou o regional, ganhou todo o regional. Quando ia pro estadual, a gente de uma família humilde, na minha casa não tinha, ninguém da minha casa tinha celular. E eu tinha trabalhado à noite, pintando o hospital municipal da minha cidade, na diária lá, para conseguir dinheiro para ter alguma coisa para gastar no campeonato, né? Uhum. Comprar um sorvete e tudo mais. E quando eu tava com a mala, assim, ó, que eu fui entrar dentro do ônibus, o meu treinador falou: Não, eu te cortei. Eu falei: Uai, sério? Né? Eu dei risada. Ele: Não, não, é sério, eu te cortei. Eu tive que cortar 2 atletas. O outro eu avisei porque tinha telefone e você não tinha. E eu tive que te cortar. Que triste. Nossa, foi horrível. E na minha mente eu não aceitava ser reserva. Eu Aham. sabia que os caras eram melhor do que eu, mas eu acreditava que eu tinha potencial de ser melhor do que eles. Então eu não Aham. aceitava ser reserva. Falei, esse cara vai se arrepender. Aí eu comecei a treinar sozinho. Olha só, eles no estadual. Eles jogaram o estadual, perderam todos os jogos. E eu chorei durante 2 dias isso. Eu tinha 16 anos. Eu falei, esse cara vai se arrepender. E comecei a treinar muito mais. No outro ano, a gente ganhou tudo, foi pro estadual, eu era titular do time, jogamos pra caramba, fomos pra final, perdemos a final e eu ganhei como melhor jogador do estado. Ou seja, de reserva do time que perdeu todos os jogos, e no outro ano eu era o melhor jogador do estado para um time que ficou em segundo lugar do estado. Caraca. Então, assim, porque eu acreditava em mim, eu Uhum. acreditei demais. Daí, sobre isso que você falou, assim, essa coragem e tudo mais, eu assisti o filme, se não me engano, em 1999, tempo pra caramba. Esse filme eu tenho certeza que você gosta, que é o Titanic. Sim. No início do filme, nossa, eu lembro certinho, eu com 9 anos assistindo o quarto da minha mãe. No início do filme, o Jack tá jogando baralho Uhum. e ele faz uma graça, assim, não sei o que você já falou pra sua mãe, eu tenho uma tristeza. Aí o cara falou, Jack, não acredito. Você apostou tudo que a gente tinha e vamos perder dele. Quem não tem nada,
não perde nada. Aham. E eu entendi isso na vida. Eu falei, cara, eu só Não tenho a se perde, não se vitória. perde o que não se tem, né? Exato, eu só tenho a vitória pra conquistar. Eu não tenho a derrota. Porque a Aham. derrota, eu já sou um derrotado se eu não arriscar, porque a vitória não veio. O Adoro. único risco é só ter a Eu vitória. já sou um derrotado. Exato, então é isso o diferencial. Que Tudo que massa. eu entro na. Você fala, ó, é isso, e dá certo. Quando eu fui pro meu primeiro Mundial, o técnico da seleção brasileira pegou e falou assim pra mim, que eu lutava, eu sempre lutei muito estranho. Minha luta é diferente. Eu sei que aqueles que já assistiram eu lutar vai falar, é diferente. E isso eles gostavam, eles falavam que eu lutava nada ortodoxo. E, e dava certo. Daí quando eu fui lá, o meu técnico, o cara falou assim, não, esse cara não tem técnico, o técnico da seleção. Chegou e me falou, Esquiva, ó, vai ser seu primeiro Mundial. Se caso você não ganhar, não fica triste se eu medalhar. Você vai ver os outros medalhando Uhum. e... Mas ano que vem você vem mais preparado e você vai estar melhor e você pode ganhar alguma coisa. Eu, tá, não discuti, eu não discuto, eu prefiro mostrar resultado. Eu, na minha mente, esse cara tá enganado. Eu já tenho certeza que eu sou campeão mundial. Eu tava, assim, não Uhum. tinha nada Acreditou na tirava. mente, já era. Exato, eu já tinha Uhum. colocado, eu já tava na postura de um campeão mundial. Eu já Exatamente. tava na postura, eu Já falei, era. eu já tava preparando como eu ia comemorar a minha vitória. Já tava isso na minha Adorei. mente. Gente, isso é empreendedor, tá? Então, assim, pra quem tá chegando aí agora, pega as dicas, tá? Porque ele tá falando aqui literalmente coisas assim, ó, que se você entender a virada de chave. É, fala igual o Paulo Marçal, né? Como é? Parece bobo que o Marçal fala, mas assim, olha, É. no fundo tem suas verdades. Daí eu falei, eu não dei atenção pra ele. Resumindo, o Brasil foi com 16 atletas pro Mundial. Trouxe 6 medalhas. O Brasil trouxe 2 ouro, 2 prata e 2 bronze. Aquele Mundial eu trouxe 1 ouro, 1 prata e 1 bronze. Caraca. Ou seja, quem era o desacreditado trouxe 50% do resultado do Brasil. Porque eu já Caraca. tava na minha mente que eu era um campeão e eu era um vitorioso. E eu fui campeão e fui vitorioso. E dali, ó, foi só acelerar. No outro ano já fui pro Mundial, disputei 6 categorias, trouxe 4 ouro, 1 prata e 1 bronze. Então era muito Caraca. fominha. Eu fiz 23 lutas em 10 Fominha. dias. Pô. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Qual a maior luta da sua vida fora dos ringues? A maior luta que eu tive ou a maior luta que eu tenho? Vamos um pouquinho dos dois ali, né? Porque a gente sabe que luta sempre É, vamos ter enquanto respirarmos. exato. A maior luta que eu tive foi transformar a minha realidade social. Olha só. É muito difícil. É, né? A, a gente vem de uma mente. Quem tá lá embaixo vem de uma mente que é difícil olhar para. Como esse cara chegou, a gente se acha muito inferior. E não é. A gente tem capacidade. Então, assim. É muito difícil mesmo dar essa virada de chave. Eu não vou ser um tolo aqui e falar, você tá aí porque você quer. Eu busco assistir muito vídeo sobre aprender, estudar, aprender sobre sair da inércia, Uhum. sobre transformar a vida. E vou ser bem sincero, até muito crítico, quem sou eu para falar isso? Mas a maioria desses caras que fala isso não viveu, não Uhum. sabe o que que é. Eu vou falar por mim, não sabe o que que é dormir 3 dias numa rodoviária porque não tem dinheiro para pagar um hotel. Uhum. Não sabe o que é passar 2 dias sem comer alguma coisa. Quando eu mudei para Colíder, fui fazer essa faculdade, até recebi meu primeiro salário da prefeitura. Eu, eu lembro que para me disfarçar a fome à noite, eu comia 2 colherzinhas de mel. Porque não tinha comida, sabe? Detalhe, o mel era de um cara lá que eu tava comendo escondido o mel dele, que eu tava com vergonha de dizer que eu não tinha. Então, assim, a maior dificuldade é essa de virar a chave. Somos capazes, somos Qual a muito dica que capazes. você dá para essas pessoas? Porque eu tenho uma tese que eu aprendi também, que eu também venho de uma família muito humilde, que é você aprender a aumentar o seu termostato. Então eu vejo muitas pessoas querem um carro e não ir lá visitar o carro, né? Querer uma coisa, meu sonho é tomar um sorvete, mas talvez não ir numa sorveteria, ver o preço desse sorvete, né? E Sim. pela sua história, e pela sua jornada, eu vejo que você sempre ultrapassou o limite da sua realidade. Então, é o famoso: "Eu não sou a minha realidade". Então, eu posso estar aqui, mas eu tenho a capacidade de poder estar lá também. Então, isso é muito legal, trazer essa visão para as pessoas. E quando a gente fala de empreendedorismo, que é um dos objetivos do nosso canal aqui, é mostrar que se nós podemos, qualquer pessoa pode. Se alguém foi lá e provou,
ser possível, como o famoso foguete da ré. Então, se alguém já nos provou que o foguete dá ré, e ele dá e deu. Eu acho Exato. que é muito sobre isso. A sua história, ela prega muito isso, né? No Sim. sentido de que, cara, se eu sou capaz, se eu consegui, se eu mostrei que é possível mudar essa realidade, qualquer pessoa pode. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu conheci uma moça chamada Natália. E ela também vem de uma família humilde, a gente conversando. E a Natália era uma moça muito viajada, ela já conhecia mais de 80 países quando eu conheci ela. Só que ela vem de uma família simples. Uhum. E a gente tomando café da manhã, ela pegou e falou assim, ó, e aquilo lá eu levei pra minha vida, e é verdade. Ela falou assim, quando tinha 10 anos, a mãe dela perguntou qual era o sonho da vida dela. Ela falou assim, mãe, meu sonho é conhecer todos os países do mundo. Daí a mãe dela, filha, pensa em algo mais da nossa realidade, isso daí é impossível. Perdão. Daí ela pegou e falou assim, mãe, se eu sonhar que eu vou ter um Fusca, provavelmente eu vou trabalhar e vou conquistar um Fusca. Mas, mãe, se eu sonhar que eu vou ter uma Ferrari, eu vou trabalhar muito, vou juntar muito dinheiro. Talvez, mãe, eu não conquiste essa Ferrari. Mas, mãe, pode ter certeza, eu juntei muito mais dinheiro do que para comprar um Fusca. Eu vou ter um carro melhor que um É Fusca. verdade. Então é isso, Verdade. sabe? Às vezes a gente. Mira a lua, né? Ó, eu tenho. Porque se der tudo errado, acerta as estrelas. Pronto, acabou. Boa. Eu, eu tenho. Eu tenho dois objetivos ainda de vida. Um é o meu aplicativo, que eu vou. Ele vai transformar. O nome do meu aplicativo é Melhor Cidadão. Ele vai transformar a vida de milhares de pessoas. E o meu outro objetivo é um dia tomar um café da manhã com a Elon Musk. Ó, Uai, eu quero trocar isso aí ideia. tá na lista de muitos que passou aqui, hein? E é capaz, eu vou Sim, tomar ainda. com Sabe por certeza, quê? eu acredito. Eu lembro que uma vez eu lá em Los Angeles. Lembra de mim, tá? Ó, Não esquece das amizades. eu tava lá em Los Angeles, o Lyoto Machida, um atleta muito conhecido mundialmente, né? Foi ex-campeão do UFC. Ele foi lutar e eu tava cuidando da recuperação física dele pra Caraca. luta. E a gente foi tomar um café da manhã. Daí tava eu, Lyoto, Verdun, tava Anderson Silva, tava o nosso treinador, né? O Vinícius Anthony, tava um Gracie, assim. Tava os monstros. Tinha luta. Eu falo, eu tava no banquete dos deuses da luta. Caraca. E eles Tem conversando. foto. Tem. E eles conversando assim. E eu parado, sabe? Eu só observando. Daí eles falaram um negócio. Eu não concordava com aquilo. E eu falei a minha opinião. E todos parou assim, ficou olhando. E um conversou. Não, é verdade. O que você tá falando tem razão. E eles começaram a debater sobre a minha ideia. E eles debatendo, eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Eu falei, cara, eu não acredito o que tá Que acontecendo. loucura. Então, assim, olha só, você que tem um sonho um dia de jogador de futebol e tá com o Cristiano Ronaldo, tá com, sei lá, o Neymar, o Messi, né? Esses caras são real, tá? E eles te respeitam e te admiram sem você conhecer. Sem te conhecer. Que se você mostrar o seu valor, eles vão te respeitar e vai te valorizar. O bom da pessoa que tá lá em cima, igual esses caras, eles te olham vendo que você tem potencial de estar onde ele está. Uhum, é. É isso. Às vezes a gente acha que não, né? Exato. E me fala uma coisa, Zé. O que você acredita que o esporte... Quando a gente fala de esporte, a gente fala de disciplina, né? Uhum. O que você acredita que o esporte ele tenha contribuído para você ser o cara que você é hoje, principalmente nesse lugar como empresário, empreendedor que está lançando aí, que tem uma marca, que tem, né, a empresa de suplemento. Fala um pouquinho deste lugar que você acredita que o esporte tenha contribuído. O esporte contribui muito, muito. Porque o esporte é um desafio. Principalmente eu pegar o basquete. O basquete, ele me ensinou a trabalhar no coletivo, ou seja, se um tá mal, o time vai mal. Uhum. No basquete é 5 dentro de quadra, né? 5 contra 5. Então, tem o tempo todo 9 pessoas fazendo coisas que não está no seu planejamento. Olha só. Às vezes você treinou com jogada com o seu time, mas você não sabe como o seu adversário vai se comportar. Então você tem que se adaptar com as dificuldades. Às vezes você vai pegar um adversário mais alto, mais rápido, mais inteligente. E é assim o empreendedorismo. Você não sabe o dia da manhã o mercado. Amanhã o mercado tá bom,
Amanhã lança uma concorrência. Amanhã o governo cria um novo imposto. Vai ser todo dia. Então, então, assim, o esporte me ensinou muito isso, a se adaptar. Detalhe, no esporte, você aprende a perder. É verdade. Na, Agora no empreendedorismo a gente pode ter uma queda, mas não perder. Não perder, Então, assim, exatamente. a gente sabe lidar com as adversidades. O esporte ensina muito. Nossa, olha, ó, a Copa do Mundo, tanta gente que chorou. Olha como o Brasil entrou em luto. Aham. Olha, Pois é, né? o Uruguai, você viu que o Uruguai, o pessoal teve que voltar de ônibus fretado, que pra eles é um ó, pra mim é o máximo, mas. Eu também. Mas- Super divertido, é mó rolê. então, mas assim, porque a gente não sabe o esporte ensina o atleta a lidar com a derrota. Uhum. O esporte, você aprende a lidar com a derrota, com a vitória. Eu não conheço, é sério isso, eu não conheço nenhum atleta no mundo que aprendeu a lidar com a vitória. Porque pegar os melhores lutadores do mundo, ou os melhores esportistas, eles sabem, tá, eles ganhou, beleza, mas sobe tanto pra cabeça que eles param até de evoluir e sempre vai ter alguém pra evoluir e ganhar deles. Uhum. Porque a gente não sabe lidar. Então o esporte ele ensina também a Não é derrota. sobre ganhar, né? A derrota ensina demais, demais. Que Porque top. você quer ganhar de novo. É sempre assim, né? O prazer da vitória é bom. E vamos falar assim, vamos falar de política, né? Ou Bora. politicagem e tal, porque assim, como que foi a sua jornada? O que que te fez se colocar nesse lugar de vereador, contribuir com o estado, com o município? Fala um pouquinho sobre Tá. esse lugar. Pra começar, eu odiava política, tá? Eu peguei, Como a maioria. eu peguei nojo. Quer ver quando eu perdi a bolsa na faculdade por causa de política? Aham. Eu tinha nojo. Imagina. Daí, como eu te falei, eu sou cristão, né? E um dia, nossa, foi muito em seguida. Isso quando eu tava fazendo faculdade lá na cidade de Colíder, eu perdi a bolsa na faculdade. Daí eu tava na casa do pastor lá à tarde, assim, a gente conversando, tomando tereré, só que tinha chegado um pastor da África, da Angola, e tava dormindo no quarto. Ele não me conhecia, não conhecia ninguém. Ele tava lá no quarto e a gente tava ali esperando o pastor acordar para conversar. O pastor acordou, nunca tinha visto eu na vida, acordou, e a gente tomando tereré e dando risada. Ele, quem é José? Aí eu falei, sou eu. Ele, você gosta de política? Todo mundo riu, porque eu tinha acabado de ganhar as contas por causa de política. Eu falei, não. Não, Ele, óbvio. então você tem que aprender a gostar de política, porque Deus tem um projeto na sua vida. Daí eu olhei, daí eu olhei pro pro meu pastor, né? E o meu outro pastor também não gostava de política. Ele diz amém. Tipo assim, se lascou. Daí eu, amém. E não liguei pra isso. Aham. Fui viver minha vida. Daí o Brasil, eu falo que a maior proximidade que eu tive com política, eu acho que você vai lembrar, que foi em 2013, quando teve aquelas manifestações do pessoal de máscara, que foi um pouquinho antes da Dilma ser Sim, a derrota da Dilma. sim. E aquela movimentação política foi tudo por causa de uma tarifa que aumentaram 10 centavos dos ônibus. Só que aquela lá deu certo porque não tinha bandeira partidária. Uhum. Não tinha. Foi criado uma pós, mas não tinha até entanto. E deu certo. E ali eu comecei a sondar a política. E comecei a ser um pouquinho crítico, mas nunca me imaginando dentro. Fui seguir minha vida de atleta, tudo. Estava nos Estados Unidos, assinei contrato milionário com uma das maiores eventos de artes marciais do mundo. Né? Passava em bastante canais, maior concorrente do UFC até então na época. E eu vim para o Brasil de férias, acabou minhas férias, aí começou o lockdown nos Estados Unidos, daí eu fiquei aqui esperando acabar o lockdown lá para me retornar. Quando acabou o lockdown lá que eu ia subir, eu descobri que ia ser pai. Eu tinha engravidado a minha namorada, descobri que ia ser pai, eu fiquei. Nisso, o pessoal ficava na minha cidade, cara, você faz tanto projeto social, você vive o esporte precisa de um representante. Você é a pessoa mais próxima de ganhar para fazer a mudança do esporte. E tanto incentivar, eu falei, tá. Aí eu cheguei nos meus padrinhos esportistas, sabe? Os que me orientavam para fazer as coisas do esporte. E aí eles falaram assim, a gente precisa, vai. E eu fui, entrei, me candidatei, falei assim, mas eu era aquele
candidato revoltado. Falei, ó, eu não aceito fundo Não vou partidário. deixar, não vou fazer. Não aceito Não fundo, aceito. não aceitei fundo Top. partidário, não aceitei. Minha campanha não tinha santinho, não tinha combustível, não tinha cabo eleitoral. Caraca. Daí, quando eu falei para um treinador meu de Brasília, né, que é meu melhor amigo, daí eu falei para ele, vou me candidatar a vereador aqui em Alta Floresta, ele tô descendo aí para fazer sua campanha. Falei, você tá louco, não tem dinheiro não. Ele, eu não tô te pedindo dinheiro nenhum. Desceu eu e ele, fizemos campanha o dia inteiro com a motinha da minha mãe. Que loucura. Daí um dia a gente deixou de fazer campanha por causa que tava chovendo. Daí ele falou, a partir de agora a gente vai usar o carro da minha mãe. Aí começamos a fazer campanha. Resumindo, eu tenho orgulho de dizer que a minha campanha custou R$ 380. Porque foi de combustível que eu gastei no carro da mãe dele. E fui eleito. Tô chocada. Eu fui eleito, muito feliz. Acabou, sabe o que aconteceu? Geralmente quem ajuda muito quer um cargo, né? Uhum. Ele, tô voltando, não pediu nada, voltou para Brasília. Cara, agradeci quem ele. é esse? É, Olha, por isso que é um que grande amizade. amigo. Sim, amigo Isso de é amigo. verdade. Daí chegou o presidente do meu partido. Que você tem que me obedecer, não sei o quê, não sei o quê. Você é moleque de rua, você já pediu esmola no semáforo, você não merece isso daqui. No meu gabinete eu falei assim, irmão, eu não vou te obedecer. Os votos é meu. Toma. Ele pegou e começou a me xingar. Eu falei assim, você tem duas alternativas. Ou você sai do meu gabinete, que eu não vou fechar acordo nenhum com vagabundo, ou eu vou lembrar os tempos de artes marciais. E vai dar ruim. Eu não sei o que. E ele me ameaçou. Quando ele me ameaçou, eu falei, você tá armado aí? Porque daqui, se você tá armado, é bom você dar um tiro. Agora, se não tiver, você não vai conseguir sair dessa porta. Ele, vamos ver. Daí na hora eu só dei um tapa na mesa assim, a mesa subiu pra cima dele, o pessoal já entrou assim, eu falei assim, aqui não, meu irmão, aqui eu vim pra fazer a diferença. E eu tenho orgulho em dizer que eu sou o vereador na minha cidade que mais colocou gente na cadeia, o que mais desmanchou crime de corrupção. Eu tenho o vô de um grande amigo meu, era secretário, e ele me tratava como um neto também. E eu denunciei também. Meu irmão, se a minha mãe tivesse feito coisa errada, eu ia denunciar, oferecer um cargo público para minha mãe, para ver se a minha mãe trabalhando na prefeitura, eu parava de bater. Falei, mãe, eu sou contra a senhora trabalhar lá. A senhora quer ir, vai pela sua conta. Não é porque eu tô querendo, te colocando, não. E eu não vou mudar. A senhora vai ganhar as contas, porque eu vou bater no prefeito. Daí, bater no prefeito é continuar fiscalizando. Eu falei assim, a senhora não fica brava comigo. Minha mãe entrou, não deu outra. Eles viram que nada mudou, dispensou a minha mãe. Né? Falei, aí, mãe, eu fiquei triste pela minha mãe, achei sacanagem, mas enfim. Então, assim, eu era inegociável e isso eu fui. Só que daí eu vi que realmente a política precisa de pessoas boas, mas eu descobri que eu posso fazer muito mais fora da política e ser muito mais feliz. A política, eu não era tão feliz como eu voltei a ser agora sendo empresário. Legal. O que você acredita de legado que você tenha deixado na política, nessa sua fase como vereador? Na política? Que dá pra gente fazer sim a diferença. Não precisamos se vender. Não precisa se vender. As pessoas gostam de quem briga, quem luta por você, tá? A gente não precisa ser peça de capacho. E quem quer faz, sabe? Eu trabalhei muito pelo esporte na minha cidade, eu tenho muito orgulho no esporte, a cultura. As pessoas, o atleta tem costume, eu falo porque quando eu era atleta eu fazia isso, eu ia pedir patrocínio para vereador. E quando eu entrei como vereador, eu falei assim, eu vou trabalhar para quando eu deixar de ser vereador, atleta não ter que pedir patrocínio para vereador. Hoje tem projeto de lei meu na minha cidade, que é Lei de Incentivo ao Esporte Amador. A empresa, ela patrocina o atleta e ela é isenta do ISSQN. Que legal. Então, assim, esse é um dos projetos. Hoje quando eu fui vereador na minha cidade do interior, igual eu disse, muito longe, pequena, mas o nosso time de vôlei entrou na Superliga de vôlei, sabe? Fizemos bastante campeão mundial, deixei de ser o único campeão mundial da minha cidade. Agora temos diversos campeões mundiais. O esporte agora está em outro patamar, estamos fazendo, lá está sendo construído a Praça da Juventude, que é obra de recurso que outro vereador conseguiu, não fui eu, que é um ex-atleta. Mas ele entendeu que esporte dá voto. Assim, infelizmente, eles teve que entender isso para olhar para o esporte, né? Mas ótimo, importante que está transformando. Sim, então, dá sim para a gente fazer a diferença. O Brasil tem jeito, vai ter jeito, vai ser transformado. Eu estou fazendo a minha parte.
E creio que, como eu, milhares de brasileiros estão fazendo a parte deles. Que top. Zé, vamos falar do Zé empreendedor, Zé empresário, né? Vamos falar Bora. assim sobre Esquiva Suplementos. Conta um pouquinho para nós como que surgiu essa iniciativa, por que suplemento, né? Vindo de um Hum, atleta que entende né, a importância da alimentação e tudo mais. Conta um pouquinho para nós tá. como que surgiu isso. Ó, para contar da Esquiva Suplementos, eu preciso contar de um grande amigo meu. Não sei se você viu, eu sou muito historiador. Vamos Tá. lá, vamos lá. Uma vez, em 2017, eu fui disputar um brasileiro em São Paulo. Foi o Weber Almeida, um atleta profissional. E a gente era do Mato Grosso, né? Eu até então também não conhecia São Paulo. A gente foi, lutou tudo, ganhamos. Aí acabou, quando eu ia voltar pro Mato Grosso, eles, vamos comigo pro Rio de Janeiro. Falei, fazer o que lá, mano? Ele falou, lá tá os melhores lutadores do mundo, lá é o nosso lugar. Falei, vamos. E eu falei, vamos. Ele, vamos. Eu falei, vamos. Só que ele já tinha ido para São Paulo para ir diretamente pro Rio. Eu Uhum. não, eu tinha ido pro Rio, para São Paulo para voltar pro Mato Grosso. Minha passagem de avião, esqueci ela, peguei o ônibus e fui para São Paulo com ele. Caraca. Chegamos lá, a gente começou a treinar. Todo dia a gente saiu com a bolsa de treino e ia atrás de academia, atrás de uma oportunidade de uma equipe para abraçar a gente. E algumas equipes abraçou e a gente se encaixou na equipe daí do lutador Vitor Belfort, famosaço nas artes marciais. Só que o Weber a gente tinha dificuldade entre treinar e se manter, não tinha patrocínio. A Uhum. gente trabalhava até de madrugada para se fazer as coisas. A gente não tinha. Faltava comida na nossa casa. A gente morou numa favelinha lá, faltava comida, a gente não tinha suplemento. A gente não tinha acesso a isso. Uhum. Aí então, e a gente, imagina, eu comecei a trabalhar de bartender numa ilha lá, até 3 horas da manhã, daí ia para casa, descansar, porque 10 horas da manhã eu tinha que estar no treino, ou seja, 9 horas eu tinha que estar no ponto de ônibus para chegar no treino a tempo. E eu estava sem descansar, sem comer direito, lutando com atletas que tinham descansado, Uhum. suplementado, estavam bem. E eu tinha que ser melhor do que eles, porque eles estavam onde eu queria estar. Para mim estar onde eles estavam, eu Uhum. tinha que bater neles. Então, então assim, foi muito difícil. O Weber foi o primeiro que conseguiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ele foi, Uhum. depois eu fui. E chegou nos Estados Unidos, a gente já estava em outro patamar. A gente já era assalariado, a gente já estava bem, sabe? A gente tinha nossa casa, Uhum. nosso carro. Daí, isso era de lei. Todo dia a gente treinava 5 horas da manhã, daí 6h30, 7 horas, a gente ia tomar o nosso café da manhã. E no café da manhã a gente ficava conversando, debatendo o que a gente podia fazer para mudar essa realidade dos novos atletas. Uhum. E a gente ficava com isso. O Weber decidiu ir para o caminho, ele criou um personagem, um desenho chamado As Aventuras de Benny, que é bem bacana, que conta a história dele, só que como fosse um animal. Ele é desenhado como. Benny é um macaco que Uhum. mora numa floresta e sonha de ser lutador. Só que é o Weber contando a história dele em forma Uhum. de selva. E eu sempre pensei em alimentação, porque eu passei muita fome. Eu te entendo, eu te entendo. Daí, e assim fui trabalhando, daí com um vereador, daí eu tive outro caminho também. Eu comecei a construir esse aplicativo meu que vai se tornar um nacional e vai se transformar muitas vidas. Mas daí o suplemento, eu comecei a estudar e ver as marcas que dominam o mercado. Eu falei, gente, é pouca marca, a demanda é grande, tem espaço para mais um aqui, ó. E tem produto de qualidade, a margem de lucro é muito alta. Falei, Uhum. dá certo. Dá certo, eu vou fazer dar certo. Que E apresentei os projetos para algumas pessoas, mostrei pesquisa de campo. Hoje o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo em suplemento alimentar. Uhum. E também, coincidentemente, olha só o 3 a regra do 3 no suplemento. Terceiro maior do mundo, né, em consumo. É o terceiro que mais cresce o consumo. E também hoje são 3 grandes marcas que dominam o mercado. Então eu vim aqui para mudar isso, esse cenário. Eu acredito que a gente pode ser 4, ou Olha, pode ser uma. sim, com Mas enfim, a certeza, gente com veio com esse certeza. objetivo. Hoje eu apresentei meu projeto, estamos crescendo muito. Já tem meu suplemento hoje já está andando pelo Brasil inteiro, sabe? Eu já tenho em todos os estados do Brasil, eu já tenho meu suplemento, tem pessoas mandando foto, Que vídeos legal. e minha obrigação no meu suplemento. Qualidade,
Hoje eu prezo muito pela qualidade, muito mesmo, qualidade e preço. Porque eu só fui ter acesso a um suplemento bom quando eu estava lá nos Estados Unidos. Caraca. Aqui no Brasil não tinha. Nossa, eu até comentei esses dias para um colega meu, eu falei, olha, no Brasil a minha vida toda de atleta, nos Estados Unidos eu fiquei só um ano, né? No Brasil a minha vida toda de atleta, eu não tomei 2 potes de pré-treino. Porque era Caraca. caro. Não porque eu não gostava, porque eu não tinha condições. Aham. O whey, eu acho que toda a minha vida, se eu tomei 5 potes de whey, toda a minha carreira foi muito. O que eu mais tomei foi Caraca. creatina, que não deu nem 10 potes. Porque Aham. era difícil mesmo, eu me sentia o cara quando eu tinha suplemento. Você tinha até mais fome, batei em todo mundo agora. Eu falava, Tomava aquelas. eu batia. E é legal que eu era um atleta puro. Aham. E eu nocauteava todo mundo, magrelo. Falava, da Rapaz, onde? agora eu tomei um negócio ali, você não tem Oh, noção. nossa, uma vez eu fui lutar em Brasília e meu cunhado, ele é policial, né? E ele tava em Brasília fazendo serviço da polícia e ele, academia, então ele tinha de tudo lá. A gente, aí eu fui, bati peso, tudo, tava na recuperação. Ele foi e me deu um monte de coisa lá. Não, toma, que isso daqui você vai ficar energizado, sei o quê. Fui lutar o brasileiro. Pá, eu fiz 5 lutas, né? E na primeira luta eu quebrei a mão. Daí eu lutei as outras lutas com a mão quebrada. Caraca, velho. Daí eu ganhei, Olha o poder do suplemento, gente. Daí acabou a luta com a mão quebrada e eu tinha tomado tanto suplemento, eu não conseguia dormir, morrendo de dor na mão. Mas é isso. A ideia do suplemento é justamente para poder oferecer para a transformação e o equilíbrio para os atletas competirem em alto nível. É a facilidade de pessoas que realmente há necessidade. Hoje eu vejo o mercado muito abrangente, aberto, principalmente depois dessa vinda desse manjar aí. As pessoas estão tomando, estão emagrecendo e muitos não estão tendo acompanhamento médico. Já já eles vão precisar de suprir algumas vitaminas, algumas sais minerais, algumas coisas que o corpo não vai conseguir sugar. E isso vão precisar de suplemento alimentar. Eu falo que a minha empresa veio na hora certa, no caminho certo. Estamos com um projeto certo, qualidade. Então, assim, eu falo que foi o momento certo mesmo, né? Eu tô no time. A gente E veio me pro fala time. uma coisa, que ali esquiva, né? Eu acho Aham. que veio um nome, assim, porque você falou no início ali dos seus campeonatos que você era o Zé Esquiva. Zé Esquiva, louca. Veio daí a inspiração É, do nome? hoje, se qualquer um falar na minha cidade, você conhece o José, o Zé? Ninguém conhece. Não, Agora falar, conhece o Esquiva? Todo mundo. todo mundo conhece. Aham. Meu nome de campanha era Zé Esquiva. Que legal. Então, Esquiva ficou. Gosto muito do meu nome, Zé Vaz. Super, É, bem mas, criativo. mas o Esquiva. Eu fico imaginando você se esquivando nas lutas. E eu fazia graça, é muito bom. Mas então, a nossa empresa hoje está crescendo muito. Os meus associados, os meus colaboradores são muito felizes porque eu assinei carteira por muito tempo. Eu fui CLT por muito tempo. Eu trabalhei em mercado, pacotador de mercado, então eu sei o que é ralar, você trabalhar muito e ganhar muito pouco. A gente hoje consegue remunerar muito bem todo mundo e reconhecer hoje todo mundo que Qual faz que é o parte. diferencial hoje da esquiva no mercado? O diferencial da esquiva, eu falo que a gente a gente veio para quebrar barreiras. O diferencial da esquiva, além da qualidade, do preço, nosso preço é muito acessível comparado ao concorrente. A gente tem a qualidade do concorrente, o nosso produto é a linha premium, com preço mais em conta. E eu falo que o nosso suplemento é mais humano, porque a gente veio com um diferencial de trabalho. Um exemplo, nem vou usar concorrentes, né? Mas eu vou usar a Boticário, que não é minha concorrente, a Natura. O que acontece? Eles têm os revendedores casa a casa, porta a porta, onde eles ganham um bom retorno. Sim. Então, esse é o diferencial. A Muito gente acreditou que melhor do que estar lá na prateleira da farmácia, melhor do que estar lá nas lojinhas de suplemento, é o dono de casa, a moça, a senhora que vende perfume, que vende Venda aquelas. direta. Ela Legal. tem esse acesso. E a porcentagem para ela é boa, é interessante. Então, isso a gente tem ganhado muito o mercado. Sim. Temos um planejamento em 18 meses, está entre as 4 maiores, né? Que hoje é 3, a gente que está ali, ó, brigando pela aquela fatia Vai da chegar, pizza. hein? Vamos. Já foi Eu na tenho primeira certeza. luta, já levou medalha. Eu tenho certeza. Se brincar, vai ser menos de 18 meses. Caraca, que top.
Tá, deixa eu ver o que que eu tenho aqui, tá bem legal a nossa conversa, então, Obrigado, tá assim, sim. de toda a sua jornada, o que você acredita que foi um ponto, um aprendizado, um desafio que você viveu que foi um aprendizado, e um momento muito feliz na sua carreira e na sua jornada? Juntando toda a história que você nos contou. Tá. O aprendizado, eu lembro, chegou um momento que eu achei que eu tinha perdido tudo. Como eu falei, eu cheguei a dormir na rodoviária, fiquei 3 Uhum, dias. E quando eu tinha decidido desistir, a gente pensa em várias coisas na mente, uhum. até no pior que vocês já sabem, eu imagino que vocês estão pensando. Teve um caboclo que falou assim pra mim: "É, cara", ele falou lá na minha capital: "Às vezes você sonha grande demais, cidade grande te engole, às vezes seu sonho é maior do que você não é capaz". Eu tinha decidido desistir. Quando Ali será? quando aquele cara falou aquilo, Não! Caraca, né. Que eu loucura, falei né. assim: "Cara". Que raiva, de raiva É. eu vou fazer. Exato! Eu sou muito. E sabe qual é o legal? Ele sabe que eu tô falando pra ele, porque eu falei pra ele esses tempos, eu Não falei, tem coisa irmão, melhor do que a raiva, né. quando eu tinha decidido desistir, você me falou um negócio e você não percebeu, você mudou a minha vida. Aham. Ele, sério, todo empolgado. Eu falei, você falou isso, isso, isso. E eu falei, ele tá errado, eu vou provar que ele tá errado. E estamos provando. Então, assim, eu tomei isso como recente. Quando eu tava lá no fundo do poço, o lado bom do fundo do poço, que você só tem como olhar pra cima, né? Só tem Não uma tem como. saída. Então, eu acredito nisso. Isso ajudou muito. A outra pergunta é o momento Um momento feliz. feliz. Nossa. Você até contou alguns e tal. Eu não sei, talvez. Os nascimentos dos meus filhos foi algo muito importante na minha vida. É, ah, sei lá, minha vida é marcada por vários momentos felizes. Aí talvez tem um vídeo, esse vídeo eu até vou compartilhar depois. Foi a minha última luta que eu fiz profissional nos Estados Unidos. Eu perdi ela. Não é um momento feliz, calma. Ele tá rindo, mas tudo Mas, bem. mas eu perdi ela e acontece, eu ganhei um bom dinheiro. E a minha mãe, ela sempre teve muita dificuldade, né? Tudo na vida, assim, nada foi fácil pra gente depois que meu pai morreu. Uhum. E eu peguei e liguei pra minha mãe, mãe, como que tá o consórcio da moto que a senhora tá pagando? Ela falou, parei de pagar, não dei conta. Eu falei, mãe, como a senhora não falou pra mim te ajudar? Ela, não sei o quê. Daí eu peguei e fingi que tava brigando com a minha mãe. Falei, não, mãe, não sei o quê. Mas eu já tinha decidido uma coisa. Daí eu liguei pra minha irmã mais velha e falei, vai lá na loja que eu já comprei a moto da mãe. Daí ela, como Eu assim? Daí a minha irmã buscou a minha mãe, foi na loja e o vendedor foi aluno meu, foi um dos meus alunos que eu tinha Peraí. levado, que eu tinha levado para essa cidade, né? Aham. Daí eu tinha já comprado a moto dele e tudo, só falei para minha irmã fazer o pagamento, tinha mandado o dinheiro para minha irmã. Daí ele foi atender minha mãe, como a minha mãe tivesse feito um novo consórcio, eu ia começar a pagar o consórcio. Daí ele vai mostrar o modelo da moto que minha mãe tá fazendo consórcio. Minha mãe toda vendo ali e tá tudo filmado isso. Daí quando a minha mãe abre o baú da... Não, quando a minha mãe vai ligar a moto, vê o chaveiro, vê que o chaveiro tá esquiva. Daí ela, uai. Daí ele, não, é que aqui todo mundo é fã do esquiva, não sei o quê. Aham. Vamos ver o baú da moto, que abre o baú da moto, daí tá escrito lá, pra melhor mãe do mundo. Minha mãe começou a chorar e aquilo lá... Ai, eu já vou me emocionar. Aham. Aquilo lá, todo mundo, sabe assim, espalhou, viralizou aquele vídeo na hora. E a minha mãe ficou tão emocionada que foi parar no hospital. Foi parar no Meu hospital, Deus. mas. E eu fiquei feliz demais, porque minha primeira bicicleta, tadinha da minha mãe. Minha mãe trabalhava de zeladora no colégio e ela fazia diária todo final de semana para comprar minha primeira bicicleta. Caraca, E foi a bicicleta merecido. simplesinha, mas era a minha bicicleta. Então, quando eu podia oferecer isso para minha mãe, Não tem preço, né. então Isso é assim, empreender, gente. e hoje eu tô podendo ter uma condição melhor de vida, oferecer algo melhor para minha mãe. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou pai solteiro. A minha filha mora comigo, eu tenho a guarda da minha filhota. Daí eu tenho um casal e o meu moleque
tá lá em casa também, né, com a mãe dele e tudo. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que esse é um momento muito feliz que ficou na minha vida, mas minha vida é repleta de momentos felizes. Eu lembro, eu choro, me emociono, mas eu sou muito alegre. Eu falo que eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço. É, bem entusiasmado. Eu não conheço alguém mais feliz do que eu sou Legal. muito grato a isso. Yeah. Então, e o grande chave da minha vida é que eu acredito. Top. Gente, olha, não sei vocês, mas eu, no seu lugar, já ia lá stalkear as redes sociais dele, conhecer um pouquinho mais. Zé, pra gente finalizar, assim, foi um prazer conhecer a sua história, a sua jornada, quero poder acompanhar. Estamos aqui em Floripa, quando precisar. Mas qual é o recadinho que você deixaria para os empreendedores, para as pessoas? Não só, vamos falar para as pessoas em geral, principalmente talvez aquele atleta que está assistindo, aquele atleta empreendedor também, né? Que a gente sabe que empreender também precisa um pouquinho desse espírito de atleta. Que recado que você deixaria para essas pessoas? Faça a diferença, né? Falam que nada se cria, tudo se copia. Se você copiar, copia diferente. Boa! Copia de diferente. Estuda o seu Copia mercado. como artista, né? Acredite em você. Eu acredito muito em Deus, então eu falo que a pessoa tem que acreditar muito. Eu não forço a religião a ninguém, cada um tem sua liberdade, mas quando você acredita demais, eu vivo o que eu prego, então eu acredito muito que podemos fazer a diferença. Só que você tem que ser disciplinado. Você tem que acreditar e tem que viver aquilo. Sim. Você tem que se abster de muita coisa. E viver aquilo lá mesmo, assim. As artes marciais me ensinam isso. E se prepara! Que vão falar que você não é capaz, que você não tem como. Nossa, você vai achar que não tem como. Não tem como eu chegar lá, não tem dinheiro pro Uber, vai de ônibus. Não tem dinheiro pro ônibus, vai andando. Só não fica parado. Eu acho que ainda dá tempo, igual aquela história. Hoje até compartilhei isso. Se você vê um carro parado, uma pessoa sentada em cima de um carro quebrado, ele sentado em cima, ninguém vai parar para ajudar. Agora, se uma pessoa vê uma pessoa empurrando o carro, vão descer e vão começar a te ajudar a empurrar o carro. Sim. Então, assim, ninguém vai te ajudar se você ficar parado aí não, meu amigo. Agora, o mundo vai te favorecer a partir do momento que você começar a acreditar e dar um passo de cada vez, um passo de cada vez. Então, bora! Bora! Nenhum golpe é de sorte. Todo golpe foi antes dessa sorte ter acontecido. Ele já treinou muito esse golpe lá atrás, sabe? Ele levou muito esse golpe na cara. Então, bora. Que o mundo o Brasil é cheio de oportunidade. Gente, você vê aqui no Brasil cada coisa assim, as pessoas ganhando dinheiro com coisas simples e dá certo. Basta querer. Uma coisa bem simples que eu vi agora, o pessoal fazendo vela numa buchinha de tomar banho. E tá dando certo. E a pessoa tá empreendendo. É só você acreditar. Você acreditar o que eu vou te garantir? Poucos amigos seus vai te ajudar, tá? Quem vai realmente fazer a diferença no seu comércio é quem não te conhece. Isso é verdade. Zé, muito obrigada. Foi incrível esse bate-papo com você. É maravilhoso conhecer sua história, sua jornada. Nossa, que história inspiradora. Tem que escrever um livro, já entendeu? Tem que escrever não vai morrer sem escrever um livro, tá? Eu falo isso para todas as pessoas que literalmente conseguem, através da história, ser uma escola. Então, a sua história é uma escola. E aqui deu para perceber, né, gente, com a história do Zé, que sucesso tá na mente, né? Tá na cabeça. Então, se você acreditar que você nasceu para o sucesso está aí para você. E mais uma vez, obrigada por participar aqui do Alquimia Videocast. Para você que está nos acompanhando, vamos deixar toda a descrição aqui para acompanhar a jornada, a trajetória e principalmente conhecer a empresa do Zé, Esquiva, né? É uma empresa de suplementos. Aconselho vocês a ir lá experimentar. Eu também vou ser aquela pessoa que, né, como uma boa atleta na vida profissional, na vida pessoal, também vou me abdicar de fazer as honras de conhecer e experimentar o seu suplemento. Beijo no seu coração. E para você que fica aí, gente, eu vou ficar aqui nos bastidores com o meu convidado, conversar mais um pouquinho e até o nosso próximo episódio, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Não vai embora antes. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.